Já são conhecidos os novos membros da Comissão Política e do Comitê Central da Frelimo. Há suspeitas de surto de cólera no distrito de Barue, em Manica. Mambinhas derrotam Maurícias e qualificam-se à segunda eliminatória do CAN Marrocos. Boa noite, bem-vindo às notícias. Já são conhecidos os novos membros da Comissão Política da Frelimo. Entre as novidades está Celso Correia, Francisco Mucanheia, Esperança Bias e Amélia Moendana. São eles, camarada Alberto Joaquim Chipante, Manuel e Jorge Tomé, e eles da Conceição Comiche, Aires Bonifácio Ali, Felipe Chimoio Paunde, Tomás Salomão, Margarida Adamgita Lapa, Verônica Nathaniel Macamo Jovo, Alcinda Antônia de Abreu Mongan, Nielete Brock Mongan, Celso Ismael Correia, Francisco Hussein Mucanheia, Francisco Faustino e Damião José. Camarada Esperança Laurinda Bias, e camarada Amélia Tomás Moendani. Portanto, esta é a nossa equipa, cujo Roque Silva é treinador. E convido também a secretária do Comitê de Verificação, que, segundo o atual estatuto, é também membro da Comissão Política. Junta-se o secretário-geral. Portanto, eles são 18. Mas para poder desempatar, junto-me eu também. Hoje foram também eleitos os novos membros do Comitê Central da Frelimo. São ao todo 81, a destacar Adriano Maleane, Max Tonella, Helena Kida e Ana Comuana. A eleição dos membros da Frelimo, que passam a integrar o maior órgão decisório do partido entre os congressos, decorreu esta segunda-feira e os nomes vieram ao público na manhã desta terça-feira. Fazem parte da lista Adriano Maleane, que no governo é primeiro-ministro, Max Tonella, ministro da Economia e Finanças, Helena Kida, titular da pasta da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, e Ana Comuana, da Administração Estatal e Função Pública. O destaque vai também para Josefina Ampelo, ministra dos Combatentes, Eldevina Materula, que é ministra da Cultura e Turismo, Constantino Bacela, ministro na Presidência para Assuntos da Casa Civil, Osvaldo Petersburg, secretário de Estado da Juventude e Emprego, e Luísa Mecchi, presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. O partido no poder elegeu também Jacinto Nussi, filho mais velho do atual presidente da República,
Nath Chissano, filho do antigo presidente da República, Joaquim Chissano, bem como Namoto Chipandi e Alberto Chipandi Jr., filhos do antigo ministro da Defesa, Alberto Chipandi. Entretanto, há alguns membros da Frelimo que já vinham fazendo parte do Comitê Central e conseguiram manter-se. É o caso de Alberto Chipandi, Tomás Salomão, Airis Alim, Elete Mondlane, Carmelita Namachulua e Celso Correia. Estão na mesma lista dos que continuam Luísa Diogo, Esperança Bias, Verônica Macamo, Carlos Mesquita, Inês Comis, Margarida Talapa, Roque Silva e Sérgio Panti. O Congresso votou igualmente pela manutenção de Ana Rita Citoli, Carlos Agostinho do Rosário, Basílio Monteiro, José Pacheco, Samora Machel Júnior, Raimundo Pachinuapa, Conceita Sortani, Marina Pachinuapa e Amélia Moendani. O reeleito presidente da Frelimo, Filipe Nunes, é membro do Comitê Central por inerência de funções. São também membros do órgão por inerência de funções a presidente da Organização da Mulher Moçambicana, Isaura Nunes, e os primeiros secretários provinciais da Frelimo. Além dos 81 membros eleitos no Congresso, 169 tinham sido já escolhidos nas conferências provinciais, havidas em inícios deste mês, tendo sido proclamados esta terça-feira. E os novos membros do Comitê Central da Frelimo sentem-se desafiados a cumprir com a sua obrigação para engrandecer o partido. É o reconhecimento dos camaradas que comigo trabalham, de que estão satisfeitos com o trabalho que eu fiz, com a maneira como os representei. Então estão a dar de novo um voto de confiança para representar os militantes aqui a nível do Comitê Central. Um momento de festa, um momento de coesão, e a mim me ofereceram esta possibilidade de uma vez mais renovar. Portanto, eu já era membro do Comitê Central e concorri na continuidade e consegui passar. Portanto, puderam acompanhar os resultados que tivemos e vamos continuar a dar o nosso melhor. Bom, a continuidade no Comitê Central é uma grande responsabilidade, tendo em conta que o Comitê Central é o órgão máximo de direção do partido no intervalo entre os congressos. O nosso desafio neste momento é materializar o programa do partido aprovado neste congresso, que vai ser a base, a fonte para a concessão dos manifestos eleitorais do Partido Frelimo. Muita responsabilidade. Frelimo tem pouco mais de 4 milhões de membros. Estar no grupo daqueles que devem decidir a vida do partido no intervalo dos congressos é uma honra, é um privilégio, mas sobretudo é muita responsabilidade. Já foram pré-qualificadas 2 empresas que vão apresentar propostas de implementação do projeto de investimento de energia elétrica no Rio Zambeze. O investimento pode ser de pouco mais de 4,5 mil milhões de dólares. Vamos acompanhar este apontamento de reportagem que dá conta de que já foram pré-qualificadas 2 empresas que vão apresentar propostas de implementação do projeto de investimento de energia elétrica no Rio Zambeze. Depois de lançado o concurso em dezembro de 2021 para a seleção do investidor que terá de desenvolver o projeto hidroelétrico de Mpandankua, 2 empresas de 5 consórcios já foram selecionadas. Neste momento, já fazem trabalhos técnicos no terreno para melhorar suas propostas. Portanto, esse é, digamos, o que está a acontecer e o que vai acontecer nos próximos 2 dias, onde as empresas trouxeram os seus especialistas, portanto, os consórcios, e vão produzir os relatórios para as suas empresas com relação aquilo que é a proposta técnica, económica e financeira de investimento do projeto de Mpandankua, fim do qual iremos avançar para um acordo de implementação. Falando à margem de uma conferência de potenciais investidores, o diretor do Gabinete de Implementação do projeto disse que cerca de 4,5 mil milhões de meticais é o investimento a ser realizado durante a sua implementação, mas o valor será ainda apreciado pelos investidores. É importante que obtenhamos também
da percepção dos investidores, que irão financiar 30%, no mínimo 30% do valor total do investimento. Então, eles também vão fazer o trabalho de casa deles, com vista a validar esses valores. Os valores são na ordem de 4,5 a 5 mil milhões de dólares, valores esses que depois serão incorporados em modelos financeiros que vêm junto das propostas de implementação. Segundo Carlos Gium, o projeto de Mpandankua poderá exportar inicialmente cerca de 50% de energia a ser produzida e ao longo da construção da barragem poderão ser criados mais de 6 mil postos de trabalho. Moçambique e Tanzânia partilham estratégias de defesa e segurança para o combate de crimes transnacionais, com destaque para raptos e terrorismo. Peritos dos dois países estão reunidos em Maputo de hoje até quinta-feira. A presidente da República Unida da Tanzânia, que visitou Moçambique semana passada, garantiu apoio ao país nas áreas de defesa e segurança, com destaque para o combate ao terrorismo. Por isso, esta terça e quarta-feiras, peritos dos dois países estarão reunidos. O trabalho a ser levado a cabo por cada um dos comitês desta reunião, designadamente Defesa, Segurança Pública e Segurança do Estado, irá permitir que no final da mesma saiamos com tarefas concretas e com a certeza da missão cumprida. Segundo Casimiro Moeio, desta reunião deverão sair estratégias para combater crimes transnacionais. Estou convicto que os trabalhos da quarta sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança Moçambique e Tanzânia têm a espinhosa responsabilidade de prover segurança, tranquilidade e ordem pública através da definição de estratégias realísticas, execuíveis e ações comuns neste domínio, identificando os mecanismos de diálogo permanente visando ultrapassar os desafios relacionados com a ligação fronteiriça, tráfico de pessoas e bens e outros crimes transnacionais, incluindo o terrorismo. Do lado tanzaniano, espera-se, entre outros, a materialização do Memorando de Entendimento de Paz e Segurança assinado semana passada entre os ministros da Defesa dos dois países. We are here for business. We are here to work on defense and security issues. It is from these defense and security issues that will indeed make the socio-economic development happening. A reunião de peritos antecede a realização da quarta sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança Moçambique-Tanzânia, a ter lugar no dia 29 de setembro, onde espera-se a assinatura de alguns acordos bilaterais. Mais de 1.000 pessoas deram entrada aos serviços de urgências do Hospital Central de Maputo no fim de semana longo. O médico-chefe do Banco de Socorros do HCM diz que o fim de semana foi mais agitado, se comparado com o igual período do ano passado. As festividades do 25 de setembro, Dia das Forças Armadas, não terminaram bem para todos. Com um total de entrados de 1.212 pacientes, dos quais 911 por doença, 301 por trauma e 166 pacientes internados. De referir que desses doentes traumáticos, 80 foram por queda, 72 pacientes foram por acidentes de viação e 53 pacientes foram por agressões físicas. Ainda durante o fim de semana prolongado, 13 pessoas ficaram feridas em um acidente de viação no bairro de Cumbeza, na cidade de Maputo. Os 13 vieram cá ao serviço de urgências para receber os cuidados, 12 tiveram alta e somente um paciente que está internado no SICO, que é cuidados intermediários de cirurgia e ortopedia. Em termos comparativos, houve mais procura do Banco de Socorros este ano que no igual período do ano passado. Este ano foi mais agitado em relação ao ano passado. Ano passado tiveram um total de entrados de 891 pacientes, este ano 1.212. Tiveram 693 pacientes por doença, este ano 911, e 259 ano passado por pacientes por trauma e este ano 301.
e ano passado internou 141, numa época parecida, e este ano 166 pacientes. Em relação às temperaturas elevadas que se verificam nos últimos dias, Justino Madeira recomenda que se redobre os cuidados, particularmente com crianças e idosos, aplicando medidas como beber água, usar óculos de sol, optar por roupas claras e largas. E com este balanço do Hospital Central de Maputo sobre as ocorrências do fim de semana longo, o Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Há suspeitas de surto de cólera no distrito de Barua, província de Manica. Há já um morto e um hospitalizado. A morte de uma pessoa em Catandica devido a diarreias e vômitos e internamento de uma outra vítima da mesma doença está a colocar em alerta as autoridades de saúde em Manica. Já foi feito um exame laboratorial das amostras para se apurar se se trata de cólera ou apenas diarreias. É muito precoce dizer que se trata de cólera, porque para chegarmos a esse diagnóstico é necessário fazer análises laboratoriais. Colheu-se a amostra destes casos, mandou-se para o Hospital Provincial de Chimoio e leva seu tempo. São 72 a 42 horas, quer dizer, 48 horas para termos o resultado. Então, assim estamos à espera do resultado para declararmos se é cólera ou não. Enquanto não tivermos esse resultado laboratorial, ainda estamos perante a caso de diarreia. Para já, foram acionadas algumas medidas de prevenção para evitar que mais casos ocorram naquele distrito. E o distrito de Barua já fez o trabalho de base, desde a comunidade, a residência deste óbito, assim como deste familiar que estava a acompanhar a urna, que nesse momento encontra-se hospitalizado. Esses dados foram partilhados à margem do Dia da Contracepção, que se assinala à escala global esta terça-feira. O Instituto Nacional de Minas diz que é preciso avançar na criação de cooperativas para os exploradores de minerais em pequena escala. Sem avançar números, o diretor-geral do INAMA diz que o Estado não está a ter receitas do setor. Moçambique tem estado a registrar um aumento de exploração mineira artesanal e de pequena escala na produção de gemas, metais preciosos e material de construção. Entretanto, a arrecadação de receitas por parte do Estado tem sido o calcanhar de Aquiles das autoridades. Nós sabemos que neste momento o Estado quase que não tem tido receitas provenientes desta mineração artesanal e organizando as populações em moldes de cooperativas, o Estado pode arrecadar receitas a partir dessa atividade e não só poderá treinar, capacitar, portanto, os operadores mineiros em boas práticas de mineração. Outro problema é a exploração de recursos minerais sem respeitar o meio ambiente. Daí que decorre a formação regional de profissionais da área. Portanto, organizar os operadores desta área em cooperativas, em associações, de modo a serem treinados a fazer a mineração sã, evitando a destruição do ambiente e não só o emprego de crianças na mineração artesanal e também a produzirem devidamente os recursos que estão a explorar, de modo a beneficiar o país. De referir que mais de 40 profissionais de países da SADC estão em formação na Matola. Há escassez de cebola no mercado Coaxena, na cidade de Tete. O problema está a encarecer o preço do produto há já um mês. A cebola branca está a ser comercializada na cidade de Tete como um artigo de luxo devido à sua escassez. Um saco de cebola de 10 quilos, que antes era comercializado a 400 meticais, agora custa 520 meticais. Vendedores a grosso alegam que a escassez da cebola deve-se ao fato de os fornecedores na província de Maputo estar a aumentar o preço. A cebola, na verdade, está difícil, está muito cara. Sim, está muito cara. Mas como é que fazem para adquirir? Onde é que adquire esta cebola? Maputo. Por exemplo, como a mim, há dias atrás eu fazia cebola de cebola branca, só que
pela subida de preço dessa cebola branca que comprávamos no Maputo. Há dia atrás comprávamos 280, 300, 320, mas o preço atual já lá agora não é este. Está 400, 420, 450. Pois, a esse preço aí já, aqui já não nos rende. Para além da escassez da cebola no mercado, os vendedores de tomate também registram fraca venda deste produto nas últimas 2 semanas devido à fraca afluência de compradores. Os comerciantes dizem ainda que a maior parte do produto está a deteriorar-se. São 2 dias, já 3 dias já venderam um cesto de tomate. Mas esse é o normal? Deveria ser? Não é normal, tem que ser por dia, tem que se vender um cesto, porque é um produto que se estraga muito rápido. Essa dona deixou ontem 2 cestos aqui, vendeu 350, 350, deixar ali, vender isso. A perspectiva dos vendedores é que venham a vender mais nos próximos dias, que coincide com as festividades dos dias de Acordo Geral de Paz e Dia do Professor. O Jornal da Noite sai agora para mais uma curta pausa, mas antes há a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 27, uma mínima de 18. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai, 28 de máxima e 20 de mínima. Espera-se por tempo quente na província de Inhambane, 30 de máxima e 22 de mínima. Avançamos ao centro, chuvas fracas para Beira, 31 de máxima e 11 de mínima. Tete vai atingir o pico com 37, seguida de Climane com 33, Chimoio 30 de máxima. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, que vai atingir o pico, 32 de máxima e 18 de mínima, Lixinga 27 e Pemba, previsão de chuviscos, 29 de máxima e 21 de mínima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. A Seleção Nacional Sub-23 venceu a sua congênere das Maurícias por 2-1 em jogo da segunda mão da primeira eliminatória de acesso ao Campeonato Africano da categoria a realizar-se no próximo ano em Marrocos. Assim, os Mambinhas qualificaram-se para a segunda eliminatória com um agregado de 5-1 e vão defrontar entre os dias 20 e 28 de outubro a seleção do Ghana. É moçambicano, mas foi na Itália onde se encontrou como jogador. Gianluca foi uma das peças-chave na vitória dos Mambinhas sobre as Ilhas Maurícias. Aos 21 anos de idade, Gianluca diz que o seu sonho sempre foi jogar pela seleção. A primeira etapa de um sonho de infância foi cumprida, mas ainda há mais degraus por subir. Talvez seja por isso que Gianluca se tornou num verdadeiro cidadão do mundo. Pois é, no que diz respeito ao talento, não deve nada a ninguém. Olha só. Eu sou um menino de 21 anos. O meu sonho sempre foi de ser jogador de futebol. Nasci aqui na cidade de Maputo. Comecei a jogar na Académica, depois fui para a Costa do Sol e depois viajei para a Europa, fui para a França, joguei em Portugal na formação e agora estou na Itália. Está na Itália, mas o amor à pátria fala mais alto. O mais importante agora aqui é concentrar-nos na seleção e isso aí é um sonho realizado. Até pode ser, mas porque o sonho comanda a vida. O sonho é jogar em Primeira Liga, na Itália, na França, na Espanha, é o meu sonho. Então, agora estou aqui, eu vou trabalhar para chegar até lá. Camisola 7 nas costas, ele tem noção do que ela representa na seleção. Eu acho que é um peso ter essa camisola que o Domingues usa, grande jogador, que eu admiro muito. O jovem jogador que atua na 2ª Divisão de Itália fez parte da seleção sub-20 que conquistou a Taça COSAFA em 2020. Continuamos no desporto. O piloto moçambicano Rodrigo Almeida conquistou a 6ª corrida do troféu DTM, realizado este domingo no circuito Red Bull Ring, na Áustria. É a primeira vez que um piloto moçambicano conquista uma prova mundial de automobilismo.
E com o desporto, vamos agora ao encontro de António Tiwa para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Tiwa, boa noite. Boa noite. Caiu o pano do 12º Congresso da Frelimo, com o anúncio dos órgãos sociais do partido, aqueles que vão tomar as decisões em nome da Frelimo até 2027. Destaque para o Comitê Central, o órgão que será responsável por eleger o próximo candidato da Frelimo para as eleições presidenciais. No Comitê Central há de destacar alguns nomes que entram e saem, mas vamos destacar as entradas. Já há 6 membros do governo que passam a compor o Comitê Central da Frelimo. O primeiro-ministro, Adriano Maliani, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonelli, o ministro dos combatentes, a ministra dos combatentes, no caso, e o ministro na presidência para assuntos da Casa Civil. Mas há um nome sénior na Frelimo que não faz parte deste Comitê Central. Graça Machel não faz parte deste órgão, não candidatou-se por vontade própria. Vamos fazer a interpretação das entradas e saídas a este órgão aqui no Noite Informativa. Mas vamos dar grande destaque àquele órgão a que chamamos a Task Force da Frelimo, a Comissão Política. É, na verdade, o órgão que toma a maior parte das decisões em nome da Frelimo no intervalo entre as reuniões do Comitê Central. O próximo Congresso vai acontecer em 2027. Enquanto o Congresso não acontece, quem toma as decisões é o Comitê Central. Mas enquanto o Comitê Central, que de acordo com os estatutos da Frelimo, reúne-se pelo menos uma vez a cada ano, não faz essas reuniões, quem decide são estes homens. São 18 nomes que vão trabalhar com Filipe Nyusi na direção do partido, que vão conduzir o partido rumo às eleições de 2023 e 2024. Há nomes a destacar: o caso de Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em muitos corredores apelidado o super-ministro. Mas há também a destacar a presença nesta comissão política de Fernando Faustino, o homem que fala em nome dos antigos combatentes com convicções fortes e que passa a integrar esta comissão política. Fala-se também, foram anunciados nomes de Francisco Mucanheia, Amélia Mindani e outros nomes cujas entradas e saídas a estes órgãos vamos analisar aqui no Noite Informativa. Mas vamos olhar para outros aspectos que saltam à vista neste Congresso, o caso da reflexão sobre a democracia interna. Nos casos da eleição do secretário-geral e dos primeiros secretários provinciais, foram candidatos únicos que foram eleitos à sua própria sucessão, que levanta debates sobre a democracia interna no seio do partido. Mas há a responder também à questão do que muda este Congresso na vida dos moçambicanos, dada a alta expectativa que foi criada à volta das 7 teses levadas a este Congresso e que refletem os principais desafios do país. Que mudanças o país vai viver depois deste 12º Congresso da Frelimo? Juntam-se a nós aqui para análise académicos Helder Joana e Patrício José, académico e antigo vice-ministro da Defesa Nacional. É um tema com o qual vamos fazer a análise com o painel que compõe o Noite Informativa às terças-feiras. Falo de Boris Nhamir e Job Fazenda. Com estes comentadores residentes, vamos também olhar para outro tema que marca a atualidade. O Parlamento volta a reunir-se daqui a pouco, na próxima semana, a partir do dia 6 de outubro, e há temas quentes que vão compor esta sessão. Falamos de matérias ou propostas de lei que já foram submetidas ao Parlamento, mas que foram devolvidas para serem melhoradas. Há a destacar a lei das autarquias locais, que previa, na sua primeira versão, a possibilidade do governo demitir edis ou de dissolver autarquias em função do seu mau desempenho financeiro. Ora, há várias questões que são levantadas pelas autarquias relacionadas à sua sustentabilidade, com destaque para o fato de existirem taxas e impostos ainda não descentralizados e os serviços de educação e saúde também ainda não descentralizados. Vamos olhar ainda também para a proposta de lei da comunicação social, que previa, na sua primeira versão, o fato do governo poder dar a carteira profissional aos jornalistas e também ter o poder de retirá-la, o que levantava questões sobre
Quão imparciais vão ser os jornalistas com esta carteira profissional? São estes os temas que nós lançamos para a noite informativa de hoje. Nós aguardamos por si, já sabe, no lugar de sempre, no canal de notícias. Está feito o convite, acompanhe daqui a pouco Noite Informativa. Chegamos ao fim das notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.